A Rússia fracassou categoricamente em tomar Pokrovsk durante a ofensiva de verão. Francamente, ela deveria ter aprendido a lição quando o centro logístico vital resistiu, e todos os pequenos avanços que a Rússia fez ao redor da cidade começaram a ser revertidos. Mas é claro que Vladimir Putin não aprende. Ao invés de recuar de Pokrovsk, ele mandou suas tropas exaustas seguirem atacando. Ao agir assim, Putin causa um banho de sangue. O último ataque desesperado da Rússia a Pokrovsk foi direto para o moedor de carne da Ucrânia. Isso significa mais soldados russos mortos e a continuação de uma estratégia defensiva que parou a Rússia em seu caminho. Em 30 de setembro, a Euromaidan Press informou que a Ucrânia expandiu o controle em Pokrovsk ao contra-atacar em posições-chave nos últimos dias. O objetivo da Ucrânia é simples. Após permitir que a Rússia ocupasse pequenos assentamentos próximos a Pokrovsk, criando risco de cerco, a Ucrânia agora reverte o dano. E ao fazer isso, a Ucrânia está cortando os soldados russos restantes do acesso a reforços, criando bolsões de soldados que não têm como revidar nem meios de escapar. Esta é a parte crucial da estratégia para a Ucrânia. Durante o verão, as forças russas se desgastaram tomando pequenos assentamentos, ficando esgotadas e aguardando reforços. Eles não evitaram que a Ucrânia os cercasse em áreas que julgavam ocupadas com sucesso. A Rússia está tentando enviar reforços, é claro, mas a própria estratégia de cerco da Ucrânia faz com que esses reforços não estejam fazendo muito mais do que avançar de cabeça para uma máquina de moer carne. Isso os destrói e descarta antes de se aproximarem. As forças exaustas que a Ucrânia conseguiu prender com tanto sucesso. Os reforços estão firmemente sob fogo cruzado da Ucrânia, relata a Euromaidan Press. As tropas cercadas estão sem tempo. A maioria dos combates ocorre em Dobropilha, segundo a Euromaidan Press. Embora não seja tão importante quanto Pokrovsk, Dobropilha é uma cidade estrategicamente importante, porque fornece acesso a uma rodovia vital e, em última análise, ajudaria a Rússia em seu principal objetivo de tomar Pokrovsk. Setembro tem sido ruim para a Rússia em Dobropilha. Em 12 de setembro, a Al Jazeera informou que a Rússia mirava Dobropilha, mas perdia mais território do que conquistava. A emissora informou que Oleksandr Siersky, chefe do exército ucraniano, disse que a Rússia tomou cerca de 1.350 km² na região, mas perdeu 26 km² ocupados antes. Essa proporção é insustentável para a Rússia e mostra que as armadilhas da Ucrânia contra as forças russas estão funcionando. Até 22 de setembro, o Ucrânia Informed, Mapia Balfiampits, relatou que a Rússia seguia atacando Dobropilha, mas sem sucesso. As contraofensivas ucranianas cobravam seu preço. A estratégia de cerco cumpria seu papel ao cortar a logística da Rússia e impedir a chegada de reforços. Viktor Trakubov, que era porta-voz do Grupo Operacional Estratégico de Tropas de Dnipro, explicou por que a Rússia começou a fracassar em Dobropilha. Eles entraram em pequenos grupos pela linha de defesa ucraniana, depois se uniram a um grupo maior, ocuparam posições e tentaram avançar. Tentaram fortificar o que capturaram e trazer reforços, explicou Trakubov, mas fracassaram nessa fase. Com contra-ataques eficazes, passamos a destruí-los, prejudicando sua logística e fazendo-os perder posições gradualmente. Isso persiste até hoje. A declaração mostra a estratégia que a Rússia adotou no verão. Ao invés de grandes grupos de assalto em ondas para desgastar defesas ucranianas, a Rússia agora envia pequenas unidades para infiltração. Essas unidades, que muitas vezes têm apenas algumas dezenas de soldados, devem criar pequenas brechas nas defesas da Ucrânia, antes de se unirem em uma força maior, que pode se fortificar e abrir brechas maiores para futuros ataques. Mas isso não tem ocorrido. As pequenas unidades avançam, mas a Ucrânia fecha as brechas e as isola no território ocupado. É um contra-ataque brilhante que obriga Putin e seus aliados a recomeçar se quiserem conquistar algo. Dobropilha, sem falar em Pokrovsk. Isso nos leva de volta ao relatório da Euromaidan Press, de 30 de setembro. O veículo afirma que a Rússia, mais desesperada em Dobropilha, se apega ao assentamento que pode mudar a situação. Novotoretska. Recentemente, a Rússia controlava o local e planejava usá-lo como base para atacar Pokrovsk de vários ângulos. A Ucrânia reverteu a situação com um contra-ataque, mas Novotoretska ainda não foi totalmente libertada.
Ela está na chamada Zona Cinzenta, pela Euromaidan Press, onde a Ucrânia controla só algumas casas. Drones ucranianos patrulham o restante da cidade, buscando e destruindo tropas russas encontradas. A falta de controle total da Ucrânia fez a Rússia acreditar na chance de retomar Novotoretsk. Mas para isso, precisa romper o crescente enxame de drones da Ucrânia no assentamento. Capturar os operadores é a única chance da Rússia. Mas, para que isso aconteça, dezenas, se não centenas de soldados terão que morrer. Putin está pronto para esse sacrifício e mandou reforços a Novotoretsk para apoiar o avanço. No entanto, com tanto a perder por um ganho relativamente pequeno, a pergunta precisa ser feita. Por que a Rússia está tentando realizar esse avanço desesperado de última hora? Tudo se resume às tropas cercadas citadas antes. A Euromaidan Press diz que retomar Novotoretsk é a única maneira que a Rússia vê para possivelmente se reconectar com os soldados sitiados que a Ucrânia prendeu em toda a Dobropilia. Esses soldados são atacados sempre que tentam levantar a cabeça, restando apenas se abrigar enquanto aguardam reforços. Em 26 de setembro, a United 24 divulgou comentários de Syrskyi sobre o sucesso da estratégia de cerco da Ucrânia e seu impacto nas ofensivas russas em Pokrovsk. Syrskyi usa o exemplo de um ataque russo previsto próximo ao rio Kazeni-Toretsk. A resposta da Ucrânia a esse ataque mostra o que está sendo feito em Dobropilia e em toda a região de Pokrovsk. Prevendo isso, realocamos várias unidades militares. O objetivo era isolar o inimigo na linha do rio Kazeni-Toretsk, afirmou Syrskyi. Assim, as unidades inimigas que avançaram acabaram em uma espécie de bolsa. Fechamos essa linha com ações das forças de assalto aéreo em eixos convergentes do norte e sul. O inimigo ficou preso e sua destruição já começou. Essa é a estratégia de contraofensiva da Ucrânia e está funcionando em Dobropilia. Veja nosso vídeo para entender como a Ucrânia criou caldeirões de tropas russas em Dobropilia. Existem vários caldeirões e todos estão isolados uns dos outros e de quaisquer reforços que possam chegar. A Rússia tenta enviar novas tropas para Novotoretsk devido a essa situação. Mas esses novos soldados russos enfrentam um choque de realidade assustador ao atacar. A Ucrânia cobre habilmente todas as possíveis rotas de acesso aos bolsões de soldados russos encurralados. Drones patrulham constantemente e monitoram qualquer movimento russo nessas rotas. As forças russas são vigiadas o tempo todo. A Ucrânia sabe onde eles estão, sabe quais rotas eles vão tomar e sabe quais rotas eles terão que tomar, se quiserem ter alguma chance de se juntar aos seus camaradas. Assim que qualquer um dos reforços for corajoso ou tolo o suficiente para tentar avançar, a Ucrânia cai em cima deles. Drones descem e os soldados são eliminados antes de alcançar as linhas de combate criadas pela Ucrânia. Como tem sido comum na guerra, é um moedor de carne em ação. Putin está preso às decisões que toma. Tentar tomar Pokrovsk e Dobropilia precisa acontecer. Esses são os objetivos de Putin, e ele não vai parar de persegui-los. A estratégia de armadilha da Ucrânia foi tão eficaz que a tática russa de usar unidades menores não funciona mais. Sem brechas a explorar, só caminhos vigiados pela Ucrânia e convertidos em zonas mortais para as forças russas. Tropas perto de Novotoretsk podem estar cercadas, mas são os reforços enviados para resgatá-las que estão morrendo. O único avanço da Rússia foi em uma trincheira fortificada perto de Novotoretsk, o que ainda oferece pouco consolo. Alguns reforços russos podem chegar à trincheira, mas depois não há opções. Os acessos aos bolsões que eles estão tentando alcançar estão bloqueados, e não há chance de escapar da trincheira sem enfrentar ataques esmagadores de drones ucranianos, relata a Euromaidan Press. Pode parecer estranho falar sobre trincheiras no contexto de uma guerra do século XXI. No entanto, tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm usado trincheiras extensivamente ao fortificar suas posições. O Le Monde destacou isso em setembro de 2023, observando que a guerra de trincheiras havia retornado na guerra da Ucrânia. O jornal destacou que a contraofensiva ucraniana de 2023 fracassada usou muitas trincheiras, pois o país teve que confiar na infantaria para avançar. O mesmo ocorre com a Rússia, que sem dominar o espaço aéreo, usa trincheiras para avançar lentamente. O problema dessa abordagem, para ambos os lados, é o mesmo da guerra de trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Sempre existe uma terra de ninguém entre as trincheiras.
Na Primeira Guerra Mundial, a artilharia bombardeava essa região, tornando qualquer ataque quase suicida. Na Ucrânia, a artilharia persiste, mas o maior perigo além das trincheiras são as hordas de drones esperando quem tenta sair. Esses drones não apenas ocupam territórios, mas caçam qualquer um que encontrem. Mas também fazem ataques diretos às próprias trincheiras, disse o Conselho Atlântico em julho. A Ucrânia usou drones aéreos e terrestres para atacar trincheiras. Isso mostra que alguns soldados russos, chegando a uma trincheira perto de Novotoretsk, não muda a situação dos bolsões de tropas cercadas. Então, a máquina de moer carne está em ação. O último ataque desesperado da Rússia a Novotoretsk não está funcionando. As forças russas enfrentam hordas de drones que os destroem antes de alcançarem seus companheiros. Você poderia argumentar que isso é uma espécie de impasse. No entanto, é um impasse que funciona totalmente a favor da Ucrânia. Reforços russos são contidos enquanto soldados encurralados são eliminados gradualmente. Eventualmente, zonas cinzentas como Novotoretsk serão totalmente libertadas, e a Rússia terá perdido ainda mais território do que havia conquistado anteriormente. O pior de tudo é que acabará perdendo mais soldados nesse processo do que o número de soldados que ocupou aquele território inicialmente. Com a situação crítica da Rússia em Dobropilha, a questão agora é: o que vem a seguir? Do ponto de vista russo, é fácil responder. Como já dissemos, Putin não retirará suas forças de Pokrovsk. O líder da Rússia insiste em conquistar essa cidade e continuará ordenando ataques, mesmo com suas tropas sendo repelidas. A morte e a destruição causadas pelo moedor de carne da Ucrânia vão valer a pena para Putin, se isso significar que a Rússia eventualmente conquiste Pokrovsk. Putin vê essa cidade como essencial para tomar Donetsk. Pokrovsk está a apenas 20 quilômetros da fronteira administrativa de Donetsk. Isso basta para Putin, pois atingir essa fronteira significa que a Rússia conquista Donetsk. Os ataques da Rússia continuarão, mesmo com tropas e reforços presos morrendo. A resposta da Ucrânia definirá os próximos passos em Dobropilha e, por consequência, em Pokrovsk. Uma coisa que sabemos com certeza é que Oleksandr Siersky está fazendo questão de passar muito mais tempo nos setores de Pokrovsk e Dobropilha. Em 12 de setembro, a UNN informou que o comandante das Forças Armadas da Ucrânia visitou os setores para discutir a situação e orientar as tropas. A visita mostrou a Siersky que sua presença é vital na região, então ele assumirá o comando das operações em Pokrovsk e Dobropilha. Pelo menos é o que diz a Euromaidan Press, que afirma que ele frequentemente reúne seus comandantes de corpo para discutir e planejar os próximos passos. Responder aos movimentos russos e garantir que suas forças tenham o necessário para cumprir as missões. Siersky não permitirá a mesma negligência no comando que deixou a Rússia avançar até Pokrovsk no início da ofensiva de verão. Agora, cada ataque russo será respondido com uma reação que praticamente anula o ataque imediatamente. Além de manter o novo status quo em Dobropilha, Siersky e seus comandantes focaram em novos contra-ataques. O próximo item da agenda é Volodymyrivka. O assentamento permanece sob controle da Ucrânia há algum tempo. Em 25 de agosto, o Instituto para o Estudo da Guerra citou Volodymyrivka em sua análise diária da campanha. A Ucrânia retomou o assentamento no dia anterior, libertando-o do controle russo em mais um contra-ataque ucraniano no final de agosto, no setor de Pokrovsk. Essa ação integrou os esforços da Ucrânia para impedir que a Rússia ampliasse a saliência rumo a Pokrovsk em agosto. Funcionou. A saliência desmoronou, aumentando o cerco das tropas russas. E Volodymyrivka deixou de ser mais uma potencial plataforma de lançamento para um ataque a Pokrovsk e se tornou uma base a partir da qual a Ucrânia poderia lançar novos contra-ataques. É isso que a Ucrânia quer fazer agora que controla Volodymyrivka. Segundo a Euromaidan Press, sob comando de Siersky, a Ucrânia focará nos assentamentos próximos a Volodymyrivka. A proposta é erguer outra barreira para impedir reforços russos de alcançarem soldados isolados em Dobropilha. Além da barreira, a Ucrânia quer consolidar zonas cinzentas como Novotoretsk para libertar esses assentamentos. Além disso, controlar a área sudoeste de Volodymyrivka permite à Ucrânia conquistar o terreno elevado perto de Dobropilha, explica a Euromaidan Press, que destaca: se analisarmos o mapa topográfico, veremos que, ao avançar para o sudeste e se fortalecer,
os ucranianos controlarão todo o terreno elevado. Assim, isso protegeria o flanco da operação deles ao sul e impediria os russos de contra-atacar de cima. A Ucrânia transforma sua defesa em chances de contra-atacar e retomar território. Syrskyi admite que as forças da base de Pokrovsk da Ucrânia ainda enfrentam o desafio da 155ª Brigada de Fuzileiros Navais da Rússia. Essa brigada, segundo a Euromaidan Press, foi responsável pelo massacre em Bucha, que tirou a vida de mais de 1.000 pessoas, muitas das quais eram civis. Antes de a Ucrânia libertar a cidade em março de 2022, esta é uma brigada notória e alguns diriam de elite de soldados que está entre as favoritas de Putin. Essa brigada se une a todos os fuzileiros navais russos disponíveis, inclusive da 61ª Brigada de Infantaria Naval. David X relatou em sua coluna Trench Art, em 27 de setembro. Há 5 unidades de fuzileiros navais atuando em Pokrovsk e Dobropilha. Segundo David X, a Ucrânia precisa criar estratégia para enfrentá-las. Parte dessa estratégia já está em uso. Os reforços que Putin está tentando enviar para seus bolsões de soldados cercados incluem fuzileiros navais. Então, alguns desses soldados de elite já estão sendo eliminados. No entanto, Putin provavelmente vai querer usar a 155ª Brigada de Fuzileiros Navais para conquistar o máximo de território possível. A Ucrânia não pode permitir que isso aconteça. Com Syrskyi atuando em Pokrovsk e Dobropilha e o Corpo Azov auxiliando nos contra-ataques em Pokrovsk em agosto, esses fuzileiros navais devem ser neutralizados. A Ucrânia se beneficia porque a 155ª Brigada de Fuzileiros Navais está muito enfraquecida em relação à que atuou em Bucha. A nova voz da Ucrânia afirmou em outubro de 2024 que a brigada perdeu 2.400 soldados desde o outono de 2022, cerca de 80% de suas forças. Putin provavelmente reforçou a brigada com soldados novos, mas eles são menos experientes e talvez menos capazes que os carniceiros originais de Bucha. A 155ª Brigada de Fuzileiros Navais continua perigosa e segue sendo considerada uma das brigadas de elite da Rússia. No entanto, sua composição é diferente, e isso pode tornar o trabalho da Ucrânia de combatê-la um pouco mais fácil. Ambos os lados têm estratégias, mas a da Ucrânia parece superior. Isso provavelmente indica que mais baixas aguardam as forças da Rússia. Operadores de drones ucranianos atuam dia e noite para abater reforços que Putin envia a Pokrovsk, segundo a Euromaidan Press. Se a Ucrânia conquistar o terreno alto perto de Volodymyrivka, os reforços russos enfrentarão ainda mais problemas. Qualquer um que conseguir passar pela camada de drones da Ucrânia terá então que enfrentar a possibilidade de ser emboscado do alto pela artilharia e pelos soldados ucranianos. É provável que a estratégia da Ucrânia aumente ainda mais as baixas russas em 2025, ano em que a Rússia já perdeu muitas tropas na guerra. Moedor de carne. A The Economist informou em 9 de julho que desde o início da ofensiva de verão em maio do ano anterior, a Rússia já tinha 31.000 baixas. Essa ofensiva agora acabou. E você provavelmente pode dobrar esse número para ter uma ideia do verdadeiro custo que foi para a Rússia tentar tomar Pokrovsk durante a campanha de 4 meses. Setembro não foi mais gentil com a Rússia. Agora, com Putin ordenando mais ataques contra uma defesa ucraniana ainda mais preparada que no início do verão, a história dificilmente mudará. Mais soldados russos vão para o moedor de carne. Os presos nos bolsões perderam a esperança, pois nenhum soldado romperá as linhas da Ucrânia. Putin enfrenta um problema, pois o que ocorre em Pokrovsk contradiz a narrativa que ele transmite ao povo russo. A máquina de propaganda russa apunhalou Putin pelas costas, já que várias vozes pró-Kremlin estão declarando que a Rússia já perdeu a guerra. A narrativa na Rússia está mudando, e Putin não pode impedir isso. Assista ao nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais novidades sobre Pokrovsk. Obrigado por assistir.